Se você não sabe as razões que estão fazendo o seu cliente querer comprar com você, você não vai conseguir vender. E é por isso que tem um monte de gente que passa maior dificuldade. Tem um monte de gente que fala, Sérgio, eu trabalho, e o meu resultado não aparece. Por não saber as razões que fazem o cliente querer comprar, as pessoas falam o que acham que é bom para elas. E por falar o que elas acham que é bom para elas, elas não conectam com o cliente. Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas, mudando apenas o que você fala para o seu cliente. Bem, vamos lá. O tema de hoje vai ser muito legal. Deixa eu puxar aqui o tema daqui. Descubra como é possível dobrar as vendas da sua empresa. Primeira dica para você... antes de falar da dica, é importante falar o seguinte. Quando eu falo que é possível você dobrar as vendas da sua empresa em curto prazo, tem um monte de gente que vem com um monte de objeção. Sérgio, isso não é possível. Sérgio, eu trabalho pra caramba, eu não consigo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você soubesse, você já faria. Ok? Quem acredita que não é possível aumentar as vendas da sua empresa, ou quem sabe dobrar as vendas da sua empresa, é porque essa pessoa não sabe o método certo. Por exemplo, o Sidney aqui de Niterói, Rio de Janeiro, é meu aluno. O Sidney já fez vários treinamentos meus. O Sidney, ele contou para mim que em janeiro deste ano, ele vendeu mais do que o ano passado todo. Ele tem uma representação de imóveis de escritório. Então, olha só, o Sidney, ele não só dobrou. E no mês de janeiro, ele vendeu mais do que o ano todo. Então, ele multiplicou mais de 10 vezes em um ano. Então, vamos lá. Primeiro ponto para você dobrar as vendas do seu cliente. Anota aí. Número 1. Os clientes compram pelas razões deles. A maior parte das pessoas perde venda todo dia por causa disso. Porque as pessoas não sabem as razões que fazem o cliente querer comprar. Por não saber as razões que fazem o cliente querer comprar, as pessoas falam o que acham que é bom para elas. E por falar o que elas acham que é bom para elas, elas não conectam com o cliente. Quer ver? Eu dar um exemplo muito claro. Digamos que o seu produto ou seu serviço tenha 5 vantagens. Dessas 5 vantagens, digamos que você goste mais de 3. Aí você fala muito dessas 3. Porém, digamos que o seu cliente ideal, ele quer comprar pelas outras 2 que você não falou, o cliente não vai querer comprar com você. Então, o cliente compra pelas razões dele. Se você não sabe as razões que estão fazendo o seu cliente querer comprar com você, você não vai conseguir vender. E é por isso que tem um monte de gente que passa maior dificuldade. Tem um monte de gente que fala, Sérgio, eu trabalho, e o meu resultado não aparece. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você tem que descobrir por quais são as razões que fazem o seu cliente querer comprar com você. E como é que você faz isso? Ao você começar a pesquisar, você descobre algo. Anota o segundo ponto aí. O segundo ponto é entender quem é o cliente ideal. Você descobrir quem é o seu cliente ideal. O que é cliente ideal? Cliente ideal, vamos lá. Primeiro ponto, um termo que você conhece, que é público-alvo. Público-alvo representa todo mundo que pode vir a comprar com você em algum momento. Por exemplo, tem a galera aqui, tem um galerão aqui da MS Geradores. Qualquer empresa grande precisa de geradores, certo? Porém, existem alguns segmentos que são mais fáceis de contratar geradores. Por exemplo, os meus 3 últimos eventos eu tive que usar geradores, eventos que tinham 500 a 600 pessoas por vez, e num evento desse faltou energia. Se não fosse o gerador segurar, dava problema, ok? E tem muita gente que pergunta lá, deixa eu explicar para você por que a maior parte dos treinamentos que existem aí não funcionam e por que os scripts secretos funcionam. A maior parte dos... Tem um monte de gente perguntando aqui, serve para venda de cosméticos? Serve para consórcio? Vamos lá. O grande macete é o seguinte, por que a maior parte dos treinamentos que existem aí não geram resultado? Porque eles ensinam você a vender produto ou serviço. O seu produto ou o seu serviço. Mas não é isso que funciona.
Porque não adianta você saber como valorizar o seu produto ou valorizar o seu serviço na frente do cliente, se você não está usando os argumentos necessários que o cliente quer ouvir. O grande segredo, o que eu ensino, é você aprender o que o seu cliente quer ouvir para tomar decisão de compra com você e como adaptar a sua abordagem para o cliente querer comprar com você. Então, o segredo, por que o método funciona, gera resultado rápido? Então, olha só, não importa se você trabalha com produto, não importa se você trabalha com serviço, isso não importa. Não importa se é curso de idioma, não importa se é venda de cosméticos, de consórcio, não importa se o seu produto ou serviço tem preço baixo ou não importa se tem preço alto. Se você vende para uma pessoa, você pode descobrir o que ela quer ouvir para comprar com você e você pode construir um script de vendas que funciona de verdade. Essa é a grande sacada. Se você vende para uma pessoa, serve para você. Ok? A Isa fez uma pergunta ali incrível. Isa, para responder, eu vou ter que responder muito resumidamente. Eu comecei a trabalhar vendendo calçados de porta em porta aos 14 anos de idade. Eu trabalhei com várias empresas de porta em porta. Depois trabalhei com turismo, abordando turistas, falando em outros idiomas, em pontos turísticos aqui no Rio de Janeiro. Depois eu vendi cartão de crédito em shopping. Depois eu vendi plano de saúde durante muitos anos. Aí eu fui vendedor, monitor, supervisor, gerente geral da minha assistência médica, onde eu liderava equipes com mais de 300 vendedores. Depois eu fui para a Unimed Rio, que tinha 9 vendedores, transformei esses 9 em 300 vendedores. Aí montei minha empresa cresceu muito rápido há 20 anos atrás, eu não sabia o que eu sabia hoje, e há 20 anos atrás eu tinha 220 funcionários, eu tinha um escritório que era o andar inteiro na Avenida Rio Branco, e a minha empresa quebrou. Quando a minha empresa quebrou, eu tive muita ameaça de morte, de espancamento. Imagina uma empresa com 220 funcionários, eu tinha 30 anos de idade na época. Fui despejado na empresa, despejado no meu apartamento. Fomos morar de favor, eu, minha mulher e minha filha, num quartinho da avó da casa dela. E naquele momento, com tanta ameaça de morte, de espancamento, eu fiquei devendo 400 mil reais há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, dizem que esses 400 mil reais, hoje daria muito mais de R$1 milhão. E eu tive que, para não morrer, há 20 anos atrás, eu tive que descobrir o que fazer para vender muito. Então, em todos os atendimentos, outra coisa, eu fui um executivo muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, com 30 anos de idade, e depois que eu quebrei, várias empresas quiseram me contratar como executivo, mas eu não podia, porque eu fiquei devendo muito dinheiro para os meus fornecedores, eu tinha que pagar. O salário de executivo eu não pagava. Eu tinha que virar empresário, continuar como empresário. Eu montei outra empresa, uma corretora pequena de plano de saúde, e naquele momento, todas as vezes que eu fazia uma venda, eu tinha que parar para analisar, caramba, o que foi que eu falei para esse cliente querer comprar? Caramba, o que eu poderia falar para esse cliente comprar mais? Quando eu perdi uma venda, eu falava, caramba, por que eu perdi essa venda? O que eu falei para perder a venda? O que eu deixei de falar para perder a venda? Eu comecei a levar por um nível de performance tão grande, onde eu analisava tudo o que eu fazia. E depois de muita dificuldade, as coisas começaram a dar certo. Isso tem 20 anos, né? Eu conto uma coisa que... A minha mãe, por exemplo, em um dos meus eventos presenciais, agora em fevereiro, a minha mãe foi pela primeira vez, um evento de 2 dias, para 600 pessoas aqui no Rio de Janeiro. E minha mãe escutou isso pela primeira vez. Que no auge da crise, há 20 anos atrás, chegou um momento que eu pensei em dar um tiro na cabeça. Mesmo sendo casado, mesmo já tendo a Ana Clara, a nossa filha, porque... Eu não sabia como. Eu não imaginava que eu ia conseguir superar, devendo tanta gente, devendo passar por tanta dificuldade. Ok? Mas eu não desisti, eu tomei a decisão, conversei com Deus, tomei a decisão de... eu falei quando a conversa com Deus, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar muito. Eu prometo que eu sou a pessoa que eu conheço que eu mais vou trabalhar. Eu prometo 2 coisas, eu vou trabalhar muito. E eu prometo que eu não vou deixar outras pessoas passarem pela mesma forma que eu passei. Então, me dá uma oportunidade, deixa eu sair dessa, me ajuda. E eu trabalhei nesses 20 anos, 2 vezes, 5 anos sem parar, de domingo a domingo.
Mas vamos lá. Aí eu fiquei devendo um monte de empresa quando eu quebrei, né? E aí essas empresas eu paguei com muita dificuldade. Algumas com... Eu demorei... Teve empresa eu demorar 2, 3 anos para pagar, parcelando lá aos pouquinhos. E aí, quando eu terminei de pagar as empresas que eu fiquei devendo muito dinheiro, algumas dessas empresas que eu paguei me contrataram e falaram: Sérgio, olha só, cara, você, muito jovem, se tornou um executivo conhecido, montou a sua empresa, a empresa cresceu muito rápido, tinha um andar inteiro. O meu escritório tinha 350 metros quadrados, era um escritório por andar, num prédio aqui da Rio Branco, que é o centro comercial aqui no Rio de Janeiro, um dos centros comerciais do Brasil. Cara, se você conseguiu me pagar, cara, você descobriu alguma coisa. Cheio de dívida, você teve paz, me ensina o que você aprendeu. E aí eu comecei a fazer consultoria para as empresas que eu fiquei devendo. E isso foi foda. E aí elas começaram a divulgar para os outros amigos, um empresário me indicou o outro, fui ajudando o outro, fui pagando minha dívida. E aí, depois eu comecei a fazer consultoria e treinamento para empresas muito pequenas. Depois para franquias de marcas desconhecidas. Depois passei a fazer treinamentos e consultoria para marcas conhecidas, como CCIA, Instituto Embeleze, IES e outras marcas. Depois eu comecei a fazer consultoria para franqueadoras desconhecidas. Depois para franqueadoras conhecidas. E hoje nós temos alguns clientes bem legais. Os nossos maiores clientes são Dell Computadores, Microsoft, Banco Itaú, Banco Bradesco, Instituto Embeleze, CCIA, IES, Câmara Americana de Negócios, Sebrae, Sesc, algumas das maiores empresas do Brasil. E eu sou muito grato, então, uma boa pergunta da Isa. Então, o que eu aprendi nesse período todo, além da minha jornada, né, o que eu passei para não morrer, eu estava defendendo a minha vida, eu perdi tudo, fui morar num quartinho emprestado na casa da avó da minha mulher. Além de eu ter aprendido na minha jornada, né, fiz graduação em marketing, MBA, depois da quebra, né? MBA em Planejamento e Gestão Estratégica, mestrado em Economia Empresarial. E em todas as empresas que eu fui fazer consultoria ou treinamento, eu também aprendi. Então, por que os meus treinamentos geram muito resultado? Eu consigo pegar estratégias de multinacionais que testaram muito e adaptar para pequenas empresas. Entendeu? Por isso, cara, se eu conseguir completamente endividado, eu não tinha dinheiro para comer. Eu passei 4 meses sem levar nenhum dinheiro para casa. Isso tem 20 anos, né? Amigos e família, poucos amigos que ficaram, que nos ajudaram. Cid falou que 400 mil reais, que bem, 400 mil há 20 anos atrás, hoje daria mais de R$1 milhão. Foi o preço do curso que a gente deu. Sim, eu falo exatamente sobre isso, Sidney. Não, fiquei até arrepiado agora, cara. Se eu não tivesse passado, eu costumo dar uma seguinte frase: se Deus chegasse para mim, acredito muito nele, e falar: Sérgio, você quer apagar isso? Você quer tirar isso da tua vida? Porque durante muitos anos eu achei que foi o pior momento na minha vida. Hoje eu acredito que foi o terceiro melhor momento. Primeiro, quando eu conheci a Trícia, minha esposa. Segundo, quando a Ana nasceu. E terceiro, quando a empresa quebrou. Porque eu não seria quem eu sou hoje, eu não ajudaria tantas pessoas. E aí vai, quem não conhece meu trabalho, Ana Maria Braga fez uma matéria incrível comigo, de quase meia hora. Se você pesquisar no Google, digitar Doutor Vendas na Ana Maria Braga, vai ver a matéria que ela fez comigo. O History Channel fez matéria comigo. A Isa fez um comentário, ele é foda, você deve ter sofrido muito. Porra, agora é foda, é até engraçado, tal, bonitinho, mas porra, foi muito difícil. Então, se eu conseguir, e eu aprendi, e com o tempo, quando eu comecei a treinar essas empresas, eu comecei a criar um método. Então, só para você ter ideia, o investimento hoje em uma consultoria comigo, tem várias empresas que pagam para que eu fique 2 dias dentro da empresa fazendo consultoria. Eu cobro R$50 mil. Na verdade, eu parei de fazer consultoria esse ano, mesmo antes da quarentena, porque eu ganhava dinheiro, mas eu passava o tempo todo viajando, eu não ficava nem com a minha família. Eu tinha um emprego, não tinha uma empresa. Eu não tinha tempo de treinar a minha equipe. Então, eu abri mão
de receber 50 mil reais por 2 dias de trabalho dentro de uma empresa fazendo consultoria. E, Ana, eu já fiz consultoria para vários escritórios de advocacia que arrebentaram. Advogado não sabe vender. A maioria das profissões não sabe vender, né? E os resultados de lá foram incríveis. E nas consultorias, o que gerava mais resultado é essa estrutura que eu vou falar aqui para você. Essa estrutura, então eu ouso dizer que nas minhas consultorias, a maior parte delas era fazer script de vendas que convertiam muito. O pessoal brinca, o pessoal diz que eu sou feiticeiro, que eu sou bruxo. O Antônio Marcos, que está aqui, que é um dos scripts secretos, fala que eu sou feiticeiro. Porque é muito engraçado, os meus alunos passam, o Sidney, tem um monte de aluno meu aqui, os alunos passam maior dificuldade, aí fazem o meu treinamento, descobre como vender, começa a vender muito, fala, pô, essa porra deve ser macumba, deve ser feitiçaria, o Sérgio é bruxo. Não é não. A única feitiçaria é que as pessoas aprendem como fazer certo, porque vender certo é um método. É método. Não tem erro. Só se for muito cabeçudo. Baseado em tudo que eu contei aqui, eu criei o meu próprio método. É isso que gera resultado. Por isso que hoje, algumas das empresas, algumas das maiores empresas do Brasil, contratam a minha consultoria. Então vamos lá. Só que esses scripts eu só ensinava nas consultorias. Só que quando veio a quarentena, que eu vi que quando começou a quarentena, tinha muita empresa quebrando, muita empresa passando dificuldade, muito empresário com depressão, com ansiedade, fazendo contato, doutor Vina, eu não aguento mais. Cara, eu trabalho, o dinheiro não rende. Muita gente falando que não conseguia dormir em paz, preocupado, tenso, preocupado com dinheiro, medo de quebrar, medo de falir, ficar devendo todo mundo, medo de decepcionar as pessoas que confiaram neles, medo de ter cobrador na porta, lá batendo, cobrando na porta de casa, o vizinho vendo, família vendo. Medo de quebrar, ficar endividado e ainda virar funcionário dos outros. Isso é o que preocupa. Não sei se você é empresário, não sei se isso acontece com você. Renato falou, eu digo que o Sérgio não é doutor, ele é profeta. Quem participou de algum treinamento dele sabe que tem o poder de ver os problemas sem conhecer a pessoa. Porque uma das coisas que eu vou falar aqui agora, eu vou falar o seguinte. Então, pega papel e caneta aí que eu vou fazer uma estrutura rápida aqui para você ver. Então, vamos lá. Número 1. O cliente compra pelas razões deles. Número 2. Você precisa saber quem é o seu cliente ideal. Cliente ideal é o cliente com mais chance de compra. Vamos lá. Você tem o público-alvo, que é o mercado grandão. Cliente ideal é um pedaço desse mercado grandão e esse pedaço é muito mais lucrativo para você. Quem é o seu cliente ideal? Anota aí. O cliente ideal é o cliente com mais chance de compra, é o cliente que não pede desconto, é o cliente que compra mais de uma vez. É o cliente que sabe que tem um problema e ele quer resolver esse problema, ele quer pagar, ele aceita pagar o preço justo desse problema, que ele quer resolver esse problema. E para você entender quem é o seu cliente ideal, você tem que descobrir algumas coisas. Anota aí. Você tem que descobrir 4 emoções que ele passa. A emoção número 1 é dor. Dor, medo, desejo e sonho. Dor é uma coisa ruim, emocional ou psicológica que o seu cliente está vivendo agora por causa dos problemas que ele está vivenciando. Então a dor, ele quer resolver a dor. Escreve aí, dor. Dor emocional ou psicológica no presente. Outra coisa, medo. O que é medo? É uma coisa ruim no futuro que o seu cliente ideal não quer vivenciar. Então, dor é uma coisa ruim agora, que ele vive, e medo é uma coisa ruim que ele não quer vivenciar. Ok? Outra coisa, desejo. O que é desejo? Desejo é uma coisa boa que ele quer agora, mas ele não tem. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro, que ele também não sabe como vai conquistar. O grande segredo que ninguém nunca entendeu, que não importa o seu produto, o seu serviço. Todas as vezes que eu vou fazer consultoria nas empresas, seja se o modelo de negócio é estar frente a frente com o cliente ou é no telefone, não importa, eu vou lá vender.
eu vou lá, analiso o cliente, monto o script e eu que vou testar os scripts nas empresas. Foi assim, toda empresa que eu fui. E eu sempre consigo vender sem saber o produto. Aí o pessoal fica, mas Sérgio, se o cliente... Então, você que é o especialista no produto, fica aqui do meu lado que eu vou testar o script de vendas. Qualquer dúvida... E eu geralmente vendo sem se falar nada do produto ou do serviço. Eu só falo, mostrando as dores, medos, desejos e sonhos. Vou dar um exemplo aqui agora. Aí se o cliente faz... Depois que o cliente compra, eu falo, poxa, eu vou comprar, Sérgio, obrigado. Ele nem sabe que eu sou um consultor, né? Eu falo, cara, obrigado, é que o nosso especialista vai te ajudar a finalizar a sua compra e vai te dar todas as informações. Explica ele aí. Então eu vendo sem saber. É claro, de forma responsável com o especialista do lado. E as empresas ficam assim, cara, funciona. Então eu vou dar o meu exemplo. Quem é o meu cliente? Por exemplo, nos meus treinamentos de vendas, tem todas as profissões. Porém, 90% das pessoas que se inscrevem é o meu cliente ideal, porque é o que eu me comunico. Quem é o meu cliente ideal? O meu cliente ideal são donos de pequenas empresas, ou ele trabalha sozinho, ou ele tem uma equipe pequena. Essas pessoas são mais ajudadas por mim. É claro que nos meus treinamentos tem, por exemplo, o Antônio Marcos, ele não é empresário, ele trabalha numa empresa, numa autoescola. Mas ele fez e dobrou as vendas. Tem grandes empresas que contratam os meus treinamentos, mas a maior parte dos meus alunos são donos de pequenas empresas, ok? E olha só, olha as dores que o meu cliente tem. O meu cliente, ele tem uma dor, meu cliente ideal, que ele trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa. Ele trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa, fica puto, fica frustrado, começa a não acreditar no produto, no serviço, na empresa, no cliente é o dele. Ele começa a não acreditar nele. Ele acha que ele é incompetente, que ele não é bom o suficiente para ser empresário. E às vezes ele até se arrepende de ter montado uma empresa. Porque às vezes ele acha que como funcionário ele tinha salário garantido. Outra coisa que dói muito no meu cliente ideal, ele não tem tempo de ficar com os filhos. Ele descobriu que ele virou um empregado na própria empresa. E se ele sair da empresa, a equipe não roda, não funciona bem. E ele se sente mal. Chega de noite, ele fica preocupado com pagar as contas, não dorme, dorme mal, tem pesadelo, custa dormir. E aí de manhã acorda cansado. Como é que vai trabalhar se acordar cansado? Ele não tem paz. E além, essas são as dores do meu cliente. Outra coisa, ele fica vendo o cliente dele desvalorizar o produto, pedir desconto, falar que está caro e comprar com outro concorrente que às vezes é mais barato. Ou então nem é barato, às vezes o preço ainda é maior, mas ele vai comprar concorrente. E aí o meu cliente ideal, ele tem tanta dor que ele começa a não ter mais disposição para trabalhar, ele quase que se entrega. Quando não dá ansiedade, depressão, vários. E o medo? Ele tem medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, medo de ser apontado na rua como burro, incompetente, que faliu, ficou endividado e ficou devendo a todo mundo, medo de ter cobrador na porta dele e medo de ter que virar empregado dos outros de novo. Mesmo tendo a liberdade como empresário, ter que aturar chefe chato, ser empregado dos outros. E quais são os desejos? Os desejos do meu cliente ideal. Ele tem desejo de trabalhar, sim, de forma honrada e ter dinheiro para pagar as contas. Desejo de ter tempo livre para ficar com a família. Desejo, se um determinado dia quiser ficar em casa, ele pode ficar em casa, a empresa vai tocar. Desejo de ter uma casa melhor, um carro melhor, botar os filhos numa escola melhor. Desejo de poder viajar quando for possível. Depois que passar essa doença aí. E o sonho? Ele tem sonho de construir uma empresa, uma marca que seja maior do que ele, que quando ele ficar velhinho e morrer, a marca continue existindo. Ele tem o sonho de ser entrevistado como empresário de sucesso. Então vamos lá. Quando eu fiz esse estudo, eu ensino os meus alunos a fazer esse estudo, eu descobri o que o meu cliente queria ver. O que eu fiz? Por que a minha empresa vende muito? Número 1, quando eu entendi a dor e o medo que o meu cliente quer eliminar, eu construí os meus treinamentos para gerarem resultados rápidos. O meu treinamento gera resultado rápido para eliminar a dor e o medo. Entendeu? Então, primeiro, os meus treinamentos geram resultado rápido para eliminar a dor e o medo do meu cliente ideal. Outra coisa, quando a minha equipe... Primeiro ponto, olha só.
quando eu entendi a dor e o medo que o meu cliente queria eliminar, a primeira coisa que eu fiz foi gerar algo chamado Quick Win, que quer dizer o seguinte, é ganho rápido. O meu treinamento, o Antônio Marcos está aqui, dizendo que eu tenho bola de cristal. Ele dobrou as vendas dele em um mês, porque o treinamento funciona. Eu construí de uma forma, não adianta demorar, não pode ser teoria, tem que ser prática. Você tem que assistir uma aula e você tem no dia seguinte botar em prática para fazer sua venda aumentar. Então o meu treinamento gera resultado rápido para eliminar a dor e o medo que o meu cliente ideal tem e para ajudar ele a conquistar desejos e sonhos. Então, primeiro ponto, integridade. O meu treinamento elimina dor e medo do meu cliente ideal e ajuda a conquistar sonho e desejo. Além disso, a minha equipe de vendas, os meus sites, todo o nosso conteúdo, a gente mostra para o nosso cliente que a gente não vende treinamento, a gente vende eliminação de dor e medo. Então, a gente sabe essas dores e medos. Quando a minha equipe começa a conversar, os meus alunos aprendem isso. Quando os meus alunos começam a conversar com os clientes deles, eles começam a fazer perguntas, a abordar, perguntar sobre os problemas, as dores. Aí o cliente vai falando. E eles usam outras perguntas que a gente ensina lá para fazer o cliente fazer uma avaliação grande pelos seus problemas, dores e medos. Quando o cliente percebe que você conhece os problemas, dores e medos dele e melhor do que ele mesmo, ele fala, caramba, essa pessoa sabe dos meus problemas. Essa pessoa é especialista no meu problema. E se ela é especialista do meu problema, ela é especialista em resolver o meu problema. E aí, quando o cliente percebe que você é especialista em resolver o problema dele, não importa se o seu concorrente é mais barato ou se é mais conhecido, o cliente quer comprar com você, porque ele passou a confiar a você. E aí uma estrutura que eu ensino, que é sensacional, que é o seguinte. Quando você, conversando com o cliente, você descobre eu ensino várias pesquisas para você fazer antes, com clientes que compraram e que não compraram. Quando você chega numa negociação, você tem o script de vendas da forma que eu ensino, você está preparado para qualquer coisa que o cliente falar. Porque, na verdade, você vai aprender a você assumir a conversa fazendo perguntas. Você vai perguntando, o cliente vai respondendo. Aí, quando você fizer o cliente perceber com as suas perguntas que ele tem uma grande dor, e você falar dessa grande dor e ele perceber, ele reconhecer, que se o cliente perceber que tem um problema pequeno, se ele percebe que tem um problema pequeno, a solução que ele vai querer é pequena, nem precisa da solução, que é pequenininho, isso incomoda pouco. Se o cliente percebe que tem um problema grande, ele vai querer uma solução grande. Então, quando você perceber quando você fizer o seu cliente perceber que ele tem um problema, você vai pegar uma característica e um benefício do seu produto ou do seu serviço, e você vai apresentar a primeira característica e benefício que elimina a primeira dor que o cliente percebeu que tem. Depois você vai continuar fazendo outras perguntas. Quando você perceber que o seu cliente tem uma outra dor, você vai fazer perguntas para ele entender essa outra dor. E você só vai falar do seu produto, do seu serviço, um benefício que encaixa nessa dor. Depois você vai perguntar de um medo. Você vai apresentar um benefício que elimina esse medo. Dessa forma, a sua apresentação de venda entra casadinha. Aí a pessoa fala, porra, é isso que eu estou querendo. O seu cliente fica querendo comprar com você mais do que você fica querendo vender para ele. Porque você deixa de vender produto ou serviço e você passa a vender solução de dores e medos do seu cliente. Por isso que o pessoal brinca que é bruxaria, que é feitiçaria o que eu faço. É mais fácil do que você imagina. Você só não aprendeu porque ninguém ensina isso. Eu aprendi porque eu vivi, a minha vida foi intensa. Por tudo que eu passei, o que eu contei aqui para você, por isso que eu consegui descobrir essas coisas. Ok? Então você tem que saber quem é o seu cliente ideal, quais são dores, medos, desejos e sonhos, para você poder encaixar a sua apresentação de vendas de uma forma que você vai abordar a solução, você vai mostrar, você vai ajudar o cliente. Eu costumo dizer que quando você faz algumas perguntas que eu ensino, a ferida do cliente aparece. Quando a ferida dele aparece e você faz outras perguntas sobre essa, você faz o cliente refletir sobre os problemas dele, é como se você enfiasse o dedo na ferida dele e balançasse. Aí o cliente fica com muita dor, fica querendo dor psicológica ou emocional.
O Tony Robbins, que é um dos coaches mais conhecidos do mundo, talvez o maior, ele diz que uma mudança, ela demora apenas 1 segundo para acontecer. Quando a dor de ficar em um lugar é maior do que a dor da mudança. Então, quando a gente usa esses elementos e faz essas perguntas para o cliente percebe que ele tem um problema enorme e você apresenta, olha, eu tenho a solução. O cara, porra, tá doendo nele. Ele, cara, eu tô com dor, você resolve, eu quero comprar com você. Por isso que os resultados aparecem muito rápido. Então, além de você saber quem é o cliente ideal, quais são dores, medos, desejos e sonhos, você tem que descobrir quais são as objeções de compra do cliente. Tem gente que fala para mim, Sérgio, eu vendo muito bem, cara, eu sei vender. Eu só não tô conseguindo vender. Mas eu sei. Aí eu falo, cara, você sabe porra nenhuma. Se você soubesse a vender, você tava batendo cota, tava ganhando muito dinheiro. Se você não tá sabendo, se o teu resultado tá baixo, você sabe vender porra nenhuma. Não importa a sua opinião sobre o seu conhecimento. O que diz se você sabe vender é se você está vendendo na quantidade que você gostaria. Se você está vendendo menos do que você gostaria, você não sabe vender. E você só fica nessa situação se você quiser. Porque tem método. Cliente indeciso representa vendedor incompetente. O cliente não é indeciso. A apresentação de venda que está muito ruim. Existe uma frase que eu ensino, que é uma palavra que é desvender. Tem muito cliente que chega vai nas empresas para comprar, mas a pessoa que atende tão mal, atende errado, não fala o que o cliente quer comprar. O cliente sempre vai chegar pedindo preço. O cliente sempre vai chegar pedindo preço, vai querer pedir desconto. Cabe a você inverter isso. Se os seus clientes estão indecisos, é porque você não sabe fazer eles tomarem a decisão de comprar com você. Na boa, carinhosamente, amorosamente, eu estou dizendo isso. Os meus alunos aprendem, porque o método do cliente não fica indeciso. Essa é a grande sacada. É até uma covardia de vocês com vocês. Se você não sabe o método certo, é muito frustrante o seu trabalho. Porque você trabalha e não gera resultado. É até uma sacanagem. Com você. Só você sabe o que você fez para chegar até aqui.